Está no ar mais um episódio do seu Fermento em Pod. Aqui a gente fala muito sobre inovação, sustentabilidade, gestão de pessoas, tudo para você profissionalmente, para a sua carreira, para os seus negócios e, quiçá, para a sua família também, porque relacionamento também é importante em família. E hoje, como convidado para bater um papo com a gente sobre esse assunto, nós trouxemos o Rodolfo Jardim de Azevedo. Tudo bom, Rodolfo? Muito obrigado por você ter vindo. É Rodolfo mesmo que te chama? Rodolfo Jardim? Mesmo, Rodolfo, tá ótimo. Muito Rodolfo. Obrigado por você ter vindo, viu? Bom, Rodolfo, vou fazer um breve briefing aqui de Rodolfo. Ele é graduado em computação da Universidade Federal do Espírito Santo, doutorado em ciência e computação pela Universidade de Campinas, Unicamp, e pós-doutorado pela Universidade de Washington. E sempre na área de arquitetura, computação, computador, dentro dessa área. É isso, Rodolfo? Exatamente. É isso. A área de projeto de processadores e todo o sistema para você fazer computadores cada vez mais rápidos. Né? Perfeito. Até pouco tempo, eu diria, até este ano passado, você estava como presidente da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, é isso? Isso. Que é a Univesp. A Univesp, isso. E agora você está num novo desafio, que é a FAPESP. Nós vamos falar sobre tudo isso. Exatamente. Então você está num novo desafio agora da sua vida, que é a FAPESP. Como é que, assim, a graduação de computação da Universidade Federal do Espírito Santo, após essa graduação, como é que você chegou aqui na Unicamp? Essa tem uma história interessante, né? Que eu decidi, na época da minha graduação, adiantar 6 meses. Então, eu fiz engenharia de computação e eu fui a primeira pessoa da minha graduação a decidir formar 6 meses antes. Só que ao tentar formar 6 meses antes, teve uma greve. Então, na realidade, eu adiantei 6 meses, mas a greve empurrou 3. Então, meu semestre lá, eu acabei formando lá em setembro, final de setembro. Mas as aulas, como eu já tinha previsto adiantar, as minhas aulas começariam aqui em agosto. Eu tinha me inscrito para o mestrado tanto aqui na Unicamp quanto na UFMG, acabei optando pela Unicamp, e as aulas começariam em agosto. Então eu fiquei 2 meses assistindo aula a 1.200 quilômetros de distância, certo? É um pedaço da distância, então toda semana eu ia e voltava, assistia 2 dias, 3 dias aqui, 2 dias, 3 dias lá. Na pós-graduação, as aulas eram menos numericamente, e na graduação que tinha muita aula, o que aconteceu é que uma parte delas não entrou em greve, então no final ali só um pequeno pedaço tinha ficado em greve e que eu tinha que intercalar. Então eu fiz dos dois lados, e aí eu vim para cá no final de 98, olha, já faz bastante tempo, né? Foi em 2002, né? Isso. Em 99 eu ingressei no doutorado, fui convidado para migrar do mestrado para o doutorado direto e defendi da em 2002. Da ciência da computação, exatamente. E o pós-doutorado na Universidade de Washington também foi dentro dessa área, ciência da computação? Foi dentro dessa área, exatamente. E por que você escolheu assim? Por que lá Washington? Tem alguma característica que te chamou a atenção ou foi oportunidade? Várias coisas juntas, tá? Então, algum tempo antes, tem uma outra área que eu trabalho e que aparece alguma coisa de tempo em tempo e me atrai bastante, que é o uso de tecnologia na educação, certo? Então, isso aí você vai ver que permeia a minha carreira inteira. Legal. Então, nesse pedaço ali, eu fui, algum tempo antes, 2008, por aí, 2009, eu fui num evento exatamente na Universidade de Washington, em Seattle, para um evento na área de ensino de computação. Apresentar ensino de computação, ou ensinar a computação ou através da computação? As 3 coisas juntas, legal. Tá? Então, o que acontece? Eu não sou aquela pessoa, a minha área de pesquisa não é fazer ferramentas, muito embora às vezes você possa precisar de uma ferramenta ou outra para ajudar no ensino. É mais em tentar ensinar melhor e usar ferramentas existentes no momento correto. Tá? Então, esse que é o ponto mais crítico. Então, na época, quer dizer, a gente estava falando, algo que eu comecei a usar desde 2006 eram os tablets PCs. Quer dizer, hoje em dia todo mundo sabe o que é um tablet. Sim. Naquela época, era um notebook que 2006, hoje você vê muito, que ele virava ao contrário, e a tela dele você podia escrever com a caneta. Quer dizer, aquilo ali era uma coisa muito nova na época. A gente ganhou o primeiro, foi uma parceria que a Microsoft fez com a HP. E através de parcerias com a HP, parcerias com a Microsoft, eu entrei nessas áreas, né? E o interessante é que no processo de ministrar aula, vou ligando exatamente por que eu trabalho com arquitetura e vim fazer isso. Porque você tem circuitos, você tem diagramas muito grandes. Então, na hora de explicar aquilo para os alunos, você quer rabiscar.
Só que se você imaginar uma sala de aula, um quadro, um retroprojetor, modelo, vamos voltar, tecnologia Sim. de início do século, né? Falando início do Sim. século parece longe, e é Não, mas longe é mesmo. tecnologicamente falando. O que aconteceu? Você tinha que rabiscar bastante. E aquilo era muito prático, porque eu poderia ter um diagrama de um circuito e eu usava a caneta para rabiscar. Coisa que é trivial Em hoje. cima do tá? diagrama você podia ir rabiscando. Exatamente. E coisa que é trivial hoje, tá? É trivialmente fazer isso hoje, mas na época não era. Então a gente começou a fazer isso. E a gente foi evoluindo, tentando buscar novas tecnologias, experimentando com aquilo em sala de aula. Então, desde 2008, eu gravo todas as minhas aulas da Unicamp. 2008, só para te dar uma noção da ideia, o YouTube não era do Google nessa época. E ele só permitia você postar vídeo de 10 minutos. Então, assim, quer dizer, é o TikTok de hoje, era o YouTube da época, tá? Então, você não conseguia gravar uma aula inteira. Então, a gente teve desafios básicos de como botar um vídeo no ar, numa escala que a pessoa pudesse assistir e tudo mais, né? Então, tinha essas coisas. E aí, eu fui nesse evento e lá eu tinha conversas com um professor da área de tecnologia para educação e conheci um outro professor Isso também na área de Washington, arquitetura. Exatamente, tá. Na área de arquitetura. Eu falei, poxa, é um bom lugar para poder tentar passar um ano. E passei um ano lá. Que legal. Certo? E quando você fala, você gravou suas aulas, você gravou dando aula ou você gravava as aulas para poder passar para os alunos? É isso? Na época, a minha intenção, e esse foi a linha de projeto que a gente fez, né? Teve uma palestra que eu dei num desses workshops da HP, que era gravar sua aula não pode ser difícil. Certo? Então você não pode ter dificuldade. Isso em 2009. Foi 2009 em em São José, num evento da HP chamado Technology for Teaching, tecnologia para o ensino. O que tem de interessante lá? A gente já tinha desenvolvido, a essa altura do campeonato, a gente estava em rumo, quer dizer, está no meio do projeto, eu não sei o número exato naquele momento, mas em 2 anos a gente gravou 1.500 aulas da Unicamp, só para te dar uma noção da escala. Quer dizer, não pode ser difícil. Então eu tenho que ser capaz de chegar na sala de aula e com muita facilidade gravar minha própria aula que eu estou ministrando para o aluno naquele momento. Tá? Que você está ministrando para os alunos. Para os alunos. Você gravar aquela aula. Isso. Apesar de eu ter um aluno de mestrado que trabalhava no projeto comigo, ajudou no desenvolvimento de software e tudo mais, eu não poderia depender dela. Minha meta era, eu tenho que fazer sem a presença do Pedro na época lá. Né? Então a gente tem que ser capaz de fazer isso. E foi o que a gente fez. Então, lembrando, eu já tinha o tablet PC, a gente já conseguia gravar a aula de várias formas, tá? Então a gente pegou uma outra ferramenta que permitia eu projetar slides, e eu falo que a ideia foi razoavelmente simples, voltando para pessoas com um pouco mais de tempo. Lembra que tinha um botão de REC no seu videocassete? A gente basicamente botou um botão de gravar na ferramenta. Você apertava um botão, ela começava a gravar, apertava de novo, ele parava de gravar. Com câmeras, mas com câmeras? Não. Sempre screencast, né? Esse é o ponto. Entendi. Com screencast. Depois a gente já fez experimentos com câmeras, mas também usou predominantemente naquela época o screencast. O que você estava usando? O meu áudio e a minha tela. Lembrando que eu rabiscava a tela. Então, assim, eu não estava com a precisava aparecer você. Lógico, o conteúdo que importa. Exatamente. Então, esse era o desafio. A gente foi fazendo isso. E aí, com isso, como eu falei, o uso da tecnologia para a educação, a gente mediu várias reações dos alunos a esse projeto. Poxa, se você vai gravar a aula, os alunos vão parar de ir para a aula. Certo? Então a gente conseguiu mensurar e não, os alunos não pararam de ir para a aula. Isso é uma ferramenta para você relembrar a aula, né? Exatamente. Eles reviam a aula. Reviam a aula, pô. Não é pra... e aquela pergunta interessante que eles falavam, né? Os alunos só estudam de véspera. Eu tinha um slide que eu demonstrava isso depois de resultado, né? Não é verdade que eles estudam de véspera, né? Lembrando que eu tinha que fazer o servidor de vídeo, né? Porque não dava para usar o YouTube. Então eu sabia os acessos de cada aluno a cada dia, né? Sim. Então os alunos não estudavam de véspera, eles começavam a estudar 3 dias antes da prova, certo? Eu pegava os dias de prova e você via o gráfico lá em cima em cada um deles, tá? Então tinha essa coisa. Mas a meta não era isso por si só. A meta, e eu acho que foi uma das coisas que a gente explorou bastante, se você pedir a qualquer professor, reestrutura o seu curso totalmente. Qual o grau de dificuldade você acredita que isso vai ser? Poxa, vai ser uma coisa grande, né? Um curso inteiro é muito longo. Mas reestruturar baseado em quê? Qual é a evidência? O que você gostaria de melhorar? Melhora o seu curso. E aí, como que eu melhoro? Certo? O que a gente fazia? Lembrando, o aluno estava em sala, eu já tinha visto que ele não faltava mais porque eu gravei o vídeo. Então, ele não estava assistindo o vídeo porque ele faltou aula. Tinha alguns que faltavam, tá? Ok? Mas a gente pegou num dado semestre, pegou os vídeos da minha disciplina especificamente e os vídeos que foram mais vistos. Qual era a hipótese? A hipótese nossa os que eles estão mais vistos é o que eles tiveram mais dúvida. E eles vão olhar depois. Faz muito sentido. A gente pegou esses 2 e reestruturou 2 de 30 aulas para o semestre seguinte. Ao invés de reestruturar 30 aulas, 2.
focado numa As que evidência eles bem tinham clara. mais dúvidas. As que eles assistiram As maiores mais. dores deles. As que eles assistiram mais, que era a minha hipótese, que era que ele tinha mais dúvida. No semestre seguinte, o que aconteceu com essas duas aulas? Já não eram as mais vistas, estavam entre as menos vistas. Então, faz sentido. Então, a gente buscou e trazer o resultado. Então, é esse o ciclo que a gente tenta fazer na área que eu falo de tecnologia para educação. O difícil é você entender o que você tem que melhorar na aula para eles entenderem melhor, né? Mas aí você leva para o especialista. No caso, era eu também, né? Certo? Mas aí, se você avisar para um professor, essa aula que os alunos estão com mais dúvidas, ele já tem mais intuição. Ele já tem mais munição para saber. Talvez se eu explicar mais isso ou menos aquilo, colocar um fator X aqui, vai melhorar o entendimento deles. Foi colocar mais exercícios, trazer mais exemplos. Geralmente isso ajuda a trazer a realidade, refrasear algumas coisas. É interessante você ligar essas coisas, tá? Então você, por exemplo, um aluno, a gente acha às vezes que uma introdução boa ajuda. Mas tem que tomar um cuidado porque ele não sabe ele não sabe nem que aquilo é uma introdução ainda, né? Então talvez ele considere que aqueles eventos que você está falando avulso são eventos que fazem parte total do conteúdo e não só a motivação. E ele vai querer focar naquilo. Mas você falou como importante do negócio. E você falou rápido, né? Então você tem que tomar um cuidado até mesmo com a sua introdução, andando o caminho até chegar lá para frente, né? Acho que esse é o efeito lá. Foram mais de 1.500 aulas gravadas, a gente tinha múltiplas disciplinas e por muito tempo, e é interessante que a gente volta aqui em 2020, né? Que aconteceu algo que muita gente foi para o mundo online naquela época e vários professores daquela época voltaram a me perguntar: você ainda tem meus vídeos? Eu falei: tenho, alguns deles eu tenho ainda. Você quer? E foram usados. Vídeos gravados em 2009 chegaram a ser usados naquela emergência de março de 2020, né? Já tinha disciplinas inteiras lá gravadas. É claro, a qualidade do vídeo era menor, a qualidade do áudio nem sempre era tão boa. E aí que você começa a ver todo o esquema, o que você consegue pegar também. Sim, mas a forma já estava mais ou menos formatada, né? Exatamente. Então, eu achei outra coisa interessante é isso, porque aí a gente acaba entrando na Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp, que você, desde 2019 a 2023, foi o presidente na Univesp. Como é que foi criada? Não sei se foi nessa época que foi criada, mas na época que você estava como presidente. Como é que surgiu essa Univesp? A Univesp surgiu em 2012, certo? Foi criada em 2012 por um outro ex-professor da Unicamp, ex-reitor, professor Vogt da Unicamp. Sei. Ele estava no posto do governo do estado e aí em 2012 foi criada a Univesp, né? Ele trabalhou bem, foi o primeiro presidente. A Univesp não tem a figura de reitor, tem a figura de presidente. Mas é a mesma história, né? Então no fundo, para certos lugares você se apresentava como reitor, para outros para presidente, porque como ela é uma fundação, a fundação tem presidente. Mas como ela também é uma universidade, a universidade tem reitor. Então o presidente assume a função de reitor. E aí o que acontece? Com o tempo, ela ofertou vaga pela primeira vez em 2014. Talvez valha a pena trazer um pouco do contexto, né? Brasil 2010, 2012 estava naquele boom ainda da economia e faltam engenheiros. Nós precisamos aumentar a formação de engenheiros. E um dos motivos da Univesp foi aumentar e trazer engenharia, mais cursos de engenharia em maior escala. O outro motivo foi formar professores. Sempre falta professor, certo? Então já tinha tido um projeto Univesp, já rodado aí uns 3, 4 anos antes, que era o projeto Univesp. O que significa isso? Programa Univesp, né? Era o governo do estado, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Ensino Superior, fornecia recurso para a Unicamp, para a USP, para criar cursos EADs nas áreas de licenciatura. Então, nessa época, eles criaram vários cursos e ofertaram. Só que é um modelo de EAD que eu vou ofertar uma turma. E, de repente, se você entrou nessa turma, Entrou, não entrou? Se não é o seu ano, perdeu. Eu chamo isso de uma forma borderline de loteria com a data de nascimento da pessoa, né? Você nasceu no ano certo, você não, me desculpa, né? Então, era esse modelo, né? Você nasceu no ano, conseguiu, você nasceu no ano seguinte, né? Era novo demais na época, era velho demais na época, já tinha escolhido outra opção. Então, criar a Univesp como universidade foi para permitir que você ofertasse cursos por conta própria, mas também conseguisse fazer mais coisas. E é interessante porque nós temos o Conselho Estadual de Educação em São Paulo, então todas as instituições públicas, estaduais e municipais são reguladas pelo Conselho Estadual aqui, mas nós temos a regulação do EAD vinda do MEC.
Então, a Univesp é uma instituição estadual, que obviamente presta conta para o Conselho Estadual, mas como é EAD também presta conta para o MEC. Eu falo que ela tem duas bíblias para seguir, duas regras que nem sempre são iguais. Assim, ser iguais não é problema, nem sempre uma está contida na outra, tá? Então ela tem que seguir um modelo mais rígido das duas, né? Para não fugir de nenhuma, não desrespeitar nenhuma delas, então ela tem que pegar a parte mais rígida e conseguir ofertar ensino à distância. A partir daí, o professor Vogt ficou 4 anos na Univesp, certo? Foi feito um vestibular em 2014 e aí teve todo o processo de estruturação. Tudo EAD. Crescimento, 100% EAD. Crescimento de polos, primeiros polos, foram ofertadas pouco mais de 4.000 vagas no primeiro vestibular. E o que é o limitador de vagas? Se é um EAD, qualquer um pode entrar lá e começar a assistir a aula. Ótima ideia. Esse é um ponto muito importante sobre EAD. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu dar exatamente o próximo passo da história. Perfeito. Que vai responder a sua pergunta. O próximo passo da história, eu acho que a primeira geração, vamos dizer assim, a primeira fase da Univesp foi essa pequena. E eu concordo, 4.000 vagas para um estado de São Paulo de 45 milhões não fez tanta diferença, mas a instituição estava sendo criada. Não tinha regulação. Né? Vamos chamar assim. Era muito grande perto. Imagina, 2.000 vagas de engenharia. Quem ofertou 2.000 vagas de engenharia hoje? Ninguém, né? Ninguém. Só a Univesp de hoje que oferta 8.000, né? Mas aí, o que acontece então? O primeiro momento foi um momento de teste de ambiente, escala e construção. Sim. Chega um segundo momento, 2016, que começa... 2016 foi aberto vagas remanescentes, então foi tentado preencher mais vagas, e 2017 e 2018 começa o crescimento de vagas. Então, 2017 ofertaram mais vagas, 2018 ofertaram mais vagas, só para dar uma noção. Engenharia de uma forma geral. Engenharias e licenciaturas, certo? E aí, não de uma forma geral, engenharia de computação e produção. Eram as duas que tinham. As duas engenharias. E aí, o que aconteceu? Aí já passaram a ofertar da ordem de 16 a 20 mil vagas. Tá? Então, novamente, a gente está olhando um tamanho, certo? E a gente entrou em 2019, a gente começou a medir e trabalhar. E a gente chega exatamente nesse limite. Por que eu preciso ter limite de vagas? E as pessoas acham, e eu acho que esse é um ponto que tem que ser esclarecido, EAD não é simplesmente assistir um vídeo. Certo? E tem uma história bem interessante. As pessoas falam hoje em dia que licenciatura, nós temos o problema das licenciaturas hoje são porque tem muita formação em EAD. Certo? É uma coisa completamente atemporal, né? 90% dos professores que estão dando aula para as crianças hoje em dia foram formados presencialmente. Sim. Então, se nós temos um problema de educação, a gente ainda não pode acreditar o EAD. Ele não chegou ainda, certo? Não estou falando, não estou nem acreditando ser melhor ou pior. Eu estou falando o seguinte: a única evidência que nós temos professores formados presencialmente e que atuaram nos alunos até hoje predominantemente. Tá? Mas aí o que acontece? A gente começou a estudar limitação de vaga e capacidade de vagas. E o que aconteceu é que em 2017 e 2018 a Univesp ofertou muita vaga, certo? Quase 60 mil vagas, mas não tinha um critério tão claro de oferta de vagas. Então vamos só trazer como funciona uma universidade EAD. Ela tem, obviamente, o seu centro ali, que não tem aluno, então você vai chegar no centro administrativo dela, não vai encontrar aluno. E você tem os polos espalhados pela região dela, no caso da Univesp, pelo estado. A Univesp tem mais de 400 polos, mais de 360 municípios. Se você pensar do ponto de vista do estado de São Paulo, 92% da população mora onde tem um polo da Univesp. E os que estão longe estão a 45 minutos de distância, então não é 45 quilômetros, desculpa, de distância, porque não é tão longe assim, são os municípios menores normalmente, tá? Onde você limita? Você limita o seguinte: a primeira coisa é que nem todo mundo quer fazer todos os cursos a todos os momentos. Então você tem uma demanda. Tá? E a gente chegou, trabalhando e olhando os municípios e calibrando isso ao longo de 4 anos, chegou numa fórmula que você pega a população do município e calcula o número de vagas de acordo com aquele município. Que parâmetros você usa? Em torno de 1% das pessoas da população do município está concluindo o ensino médio aquele ano. Então, você usa esse número como base e vai descendo até chegar ao número de vagas. Como a gente ofertava múltiplos cursos, vamos trabalhar com múltiplos cursos. Tem uma concorrência? Tem. Tem um número empírico, alguns números empíricos que você conversa com múltiplas pessoas, eles vão te falar. Um primeiro deles é que se você tiver 2 candidatos por vaga, você normalmente não consegue preencher as vagas. É engraçado isso, né? Como assim? Porque 2 se inscrevem, alguns não vão fazer prova. No dia do vestibular, alguns não vão fazer prova. Então, você sabe a concorrência na inscrição. Vai diminuir. Alguns não vão fazer prova. Dos que fizerem prova, alguns não vão fazer matrícula. E dos que fizerem matrícula, tem alguns que não vão assistir. Então, assim, você precisa de pelo menos 2-1. Abaixo de 2-1, acende uma luzinha amarela ali que você não vai preencher a turma. Como é virtual,
o que você faz? Você transfere a vaga de um município para outro. Então, as vagas são alocadas em municípios e como é virtual, não preencheu em um, preenche no outro. Tá? Então, você trabalha com uma meta e aí você tem um outro número que é interessante, aí eu falo de linha geral para você olhar cursos. Tá? Que a gente começa a chamar de cursos altamente seletivos. Cursos seletivos, vamos botar assim. O que significa isso? Você tem mais de 10 candidatos por vaga. Quando você tem mais de 10 candidatos por vaga, você faz uma seleção muito forte. A meta da Univesp não era fazer essa seleção muito forte, deixar muita gente fora. A meta era ser mais inclusiva. Então, isso dá um trabalho no primeiro semestre, nos outros semestres para os alunos. Resumidamente, no vestibular de 22, foi o último que eu apliquei, a gente tinha 31 mil vagas no estado de São Paulo. O que são 31 mil vagas? Você conhece a USP? Conheço. 10 mil vagas. Você conhece a Unicamp? Conheço. 3 mil vagas. Você conhece a Unesp? Bauru? Bom, tem Bauru, todas. Tem todas. 5 mil vagas, números aproximados, tá? Dá Não entre dá 16 e 18. Você conhece o Centro Paula Souza? Não. 16 mil vagas no estado. Então, somando todos o sistema estadual, a Univesp estava praticamente dobrando o número de vagas públicas de ensino superior no estado. Tá? Então, esse que foi a meta, era ter um patamar desse. Maior. O número atual está andando na ordem de 24, 25 mil vagas, que dá uma boa distribuição no estado e garante uma taxa de formatura de alunos também interessante na escala que você vai andar. Né? Então, lembrando que começou com bem poucos alunos, né? Então, em 2018 foram formados 182 alunos. Em 2022, o último ano que eu estava lá, a gente formou 6.200. Certo? E formando no estado inteiro, múltiplos municípios que nunca tinha gente de nível superior sendo formado localmente, passou a se formar gente de nível superior. Então, esse foi o impacto. E acho que isso é uma coisa que, se você pegar daqui 10 anos e for mensurar, o impacto vai ser muito grande nessa direção. E como é que é esse curso EAD? Tu não fala, curso EAD eu nunca fiz, então assim, não é só vídeo, como você falou. Exato. Tem aula simultânea, ao vivo, vamos dizer assim. Não. Como é que funciona o curso EAD numa vista geral? Você tem múltiplos cenários, então vamos tentar trazer aqui. O que é? É interessante que você pergunta, por exemplo, uma pessoa que está na universidade, que horas você estuda? Eu estudo à noite. Não. À noite é o horário que você tem aula, né? Que horas que você estuda? Estuda mesmo. Que horas que você estuda? Porque eu vou para a sala de aula assistir a aula. Você está estudando? De certa forma sim, mas estudar. Está recebendo informação, né? Então, tem toda a questão que a gente chama de metodologia, obviamente, de oferta do ensino, que você tem que trabalhar. Então, os vídeos da Univesp eram feitos usando professores tipicamente da Unicamp, da USP, da Unesp e do Centro Paula Souza. Então, a gente, através de acordo com as instituições, os professores iam lá gravar aulas na TV Cultura. Então, assim, cada pedaço era especialista no seu pedaço. Certo? E aí, nós temos uma equipe, a Univesp tem uma equipe que montava isso tudo no ambiente virtual, o AVA, né, o LMS, que é um ambiente virtual de aprendizagem. Nesse caso ali, você vai colocar vídeos, tipicamente vídeos curtos, 20 minutos, um monte de vídeos curtos. Com os temas respectivos. Com os temas lá. E aí, esse vídeo vem com bibliotecas digitais, então ele vai falar para você, olha, esse vídeo aqui, ele é referente a esse pedaço do material. Você vai ler esse material, vai assistir esse vídeo e vai fazer essa atividade. O material é virtual também? Virtual, online tem que comprar também. Livro, não, tem que comprar toda a biblioteca virtual a Univesp fornecia. Lá baixa em PDF, essas coisas todas. Tipicamente você pode ter aplicativo da biblioteca, pode ter aplicativo do ambiente virtual, então você pode ter PDFs, HTMLs ou simuladores. Todo o material estava lá. E aí você tem uma coisa interessante, né? Você tem atividades a fazer, que é uma coisa que a gente começou a colocar e foi colocando cada vez mais forte. A meta e a regra geral você não pode ter algum conteúdo chegando para o aluno sem que ele tenha, no mínimo, uma atividade a fazer sobre esse conteúdo posteriormente. Perfeito. Lembra que quando você está assistindo Netflix, ele te pergunta, você ainda está aí? Eu falei, tem que ter pelo menos isso, sabe? Ainda tá aí, não que é o você está aí, certo? Obviamente não é o você está aí, é uma pergunta sobre o assunto e os níveis vão sendo mais simples no início, vai crescendo a dificuldade. Então, até aí não tem interação nenhuma aluno e professor, ele só está assistindo o vídeo. Não. E aí o que acontece? Toda semana o aluno é testado, ele tem um teste. Ele tem uma nota de avaliação online toda semana. Quer dizer, além dessa pequena avaliação sobre cada material, toda semana ele tem uma atividade avaliativa. E essa atividade avaliativa vão crescendo em dificuldade. Tá? Além disso, ao final do semestre ele tem que fazer uma prova. Regulatoriamente, toda prova de EAD tem que ser presencial.
regulatória, é obrigação legal. Então, ok, por isso que eu preciso ter polos obrigatórios em todos os lugares que eu queira que os alunos façam. Pelo menos para ele fazer a prova. Para ele fazer a prova, certo? A pandemia permitiu fazer online? Sim, a pandemia permitiu tudo fazer online. Até 100% presencial virou 100% online. Então, não é uma coisa lá. Não é o... E aí, o que acontece? Eu acho que um diferencial interessante agora é o que a gente chama de suporte pedagógico. Tá? Então, o que acontece? O docente, ele gravou aula. Sim. O docente olhou o material e orquestrou o material. Tá? Então ele foi o curador, ele preparou aquele material, ele sabe aquilo ali é o que o aluno vai aprender, está aqui esse conteúdo, eu preciso disso, daquilo. Agora, a gente tem turma de 31 mil alunos, certo? Tem duas coisas importantes, eu vou falar para os dois lados. Tá? A primeira é que 31 mil alunos não vão ter 31 mil dúvidas diferentes. Não, nós não somos coletivamente tão criativos assim. As dúvidas começam a se concentrar. Mas, obviamente, não vão virar uma ou duas dúvidas. Então, a gente tem toda a equipe de suporte pedagógico. O que significa isso? Do ponto de vista da Univesp, a gente tem, na época lá, tinha supervisores, que eram as pessoas que ficavam entre o docente que preparou o conteúdo e a equipe de baixo. Era a ponte direta, tá? Esse supervisor. Nós tínhamos mediadores e facilitadores, que eram a próxima camada. Depende da disciplina e depende do nome. Sim. A gente chamava, e aí tem uma coisa meio... Era mais legalmente falando. Mediador, ele era funcionário de alguém. Então, ele era funcionário da Univesp ou funcionário da prefeitura. E facilitador eram alunos de pós-graduação da Unicamp, da USP, da Unesp, que através de convênios ganhavam bolsas e ajudavam lá. Então, tinha um treinamento didático também. E a gente chegou a ter da ordem de 1.300 deles. E aí o que acontece? Cada um desses tinha a sua janela de suporte. Então você pega essa disciplina grande, se ela tiver uma disciplina que tenha 20 facilitadores, ela tem 20 horas ao vivo de tirar dúvidas. Suporte pedagógico, certo? Eu boto de forma geral, porque você vai ter 20 horas de suporte em vídeo, mas você vai ter múltiplas horas de suporte em fóruns, mensagens e tudo mais. Então, esse é o arcabouço que a gente montava. Tá? A interação direta professor-aluno, a gente de vez em quando faz alguma, mas não era esse o foco. Mas era só os monitores que ajudavam. A Univesp trabalhava muito o que a gente chama de assíncrono. Então, se eu estou estudando alguma coisa, assisti a aula, estudei, peguei o material didático, li, falei, porra, mas eu não estou entendendo isso aqui, pô. É esse o momento que você entra em contato com algum monitor, e aí é ao vivo mesmo, e conversa com o cara. Não estou entendendo isso aqui, essa matéria. Exatamente. É facilitador. E aí, como é que é isso? Aí o cara explica. Exatamente. E tem assim, dependendo das coisas, você vai para um fórum. Às vezes não é uma coisa que você consegue redigir uma pergunta, tem que lembrar que são múltiplas áreas, você pode fazer uma pergunta no fórum. Às vezes você vai entrar num horário online. Então você tem uma agenda de horários e você escolhe o que você acredita ser mais conveniente para você, e tem gente suportando para o aluno. E tem uma coisa interessante, né, que a gente treinava os facilitadores para eles provocarem nos fóruns. Também. Porque assim... Que vê quando tem bastante dúvida, fala, vamos fazer um fórum dessa dúvida. Exatamente. E quando não tem dúvida, quais são as primeiras perguntas que você faz? Porque tem uma coisa interessante no processo de aprendizagem, é que o primeiro que vai postar a dúvida, ele tá com aquela falta de coragem, às vezes, ou tudo mais. Então você precisa provocar. Simular alguém lá. Teve um trabalho de conclusão de curso lá que eu orientei, e a gente elencou até a letra H de motivos para você provocar alunos. Sabe? A, B, C, D e até H. E claro que cada momento você traz de um contexto, mas tem coisas básicas do tipo, isso aqui, você já teve uma experiência nesse sentido na sua vida? E observa que é uma pergunta que funciona em múltiplos lugares, mas isso provoca um aluno para ele pensar e talvez trazer a dúvida. Então, isso funcionava bastante. Então, esse processo estava lá. Os polos também ajudam e os alunos se ajudam entre si. Tá? Então, tem todo esse arcabouço e a gente combina, então, em ter provas, né, ter as avaliações semanais e ter provas presenciais. Funciona? Essa que é a pergunta sempre que vai lá, né? E aí você... Talvez a principal evidência que eu gosto de falar, e está no momento interessante, né? Os alunos da Univesp de Pedagogia fizeram o ENAD em 2022. Foram 3.010 alunos, eu lembro desse número até hoje, né? E a gente tirou nota 4. Nota pedagogia. 4 é muito bom. É o conceito muito bom. Bom é 3, né? Nota 4 é muito bom. Só para te dar uma noção, a soma de toda a quantidade de aluno que tirou nota 5 é menor que 3.000 no país. Tá? Então, assim, isso era um ponto muito relevante ali. Tá? Então, era um jeito de você formar mais do que o total de alunos nota 5, com uma nota 4, que é uma nota
que acontece? Tipicamente você chega em nota 5 quando você tem uma pós-graduação, a Univesp é muito nova, não tinha ainda, então tem vários critérios que tornam mais difícil chegar em 5. Mas a nota 4 é um conceito muito bom e foi colocado ali mais do que o total de nota 5. Então é possível e tem um resultado muito bom. Mas, Rodolfo, o EAD ainda, eu não sei se ainda tem um estigma assim de, pô, você fez EAD, pô, não, eles têm que ter um padrão pelo MEC, tem que ter um padrão no formato de dar aula, de ensino, que garanta que o aluno aprende mesmo. E segundo, qual é a característica que o aluno tem que ter para fazer um EAD? Porque não é todo mundo que tem característica para fazer um EAD. São duas perguntas interessantes. O MEC define algumas formas, algumas questões básicas, vamos dizer assim. Mas muito focado no presencial. Então, a primeira pergunta que ele gosta de lançar estatística é quantos professores você tem por aluno. Apesar dessa estatística parecer fazer sentido, uma vez que você gravou esse vídeo, o YouTube te pergunta... Esse vídeo está no YouTube. O YouTube vai te perguntar quantas vezes você gravou esse vídeo para quantas pessoas estão vendo? Não é essa a pergunta. Não é o número de professores para o aluno. É o tamanho do seu suporte pedagógico que é relevante, o tamanho da sua infraestrutura, a sua até presença, o formato da aula, né? De que forma a aula foi feita ou gravada. Exatamente. Para o aluno entender. E aí que vem essa pergunta. Qual a característica, então? E aí, agora começa a virar aquele outro contexto, né? O que você espera num profissional que você contrataria? Características bem mais amplas dele. Você gostaria de contratar um profissional que, se ele disser, eu vou fazer algo sozinho e vou te entregar, e se ele cumprir, isso é algo positivo ou negativo para você? Se ele prometer fazer algo, se prometer a fazer algo e fizer. Se ele prometer e fizer, é uma característica positiva. Então, o que a gente espera de um aluno EAD? Que ele se comprometa com o curso. Então, o comprometimento e a capacidade dele de pegar aquele mesmo computador que tem Netflix, que tem YouTube, que tem jogo, mas ele abrir na página disciplina... Sentar, fazer... Exatamente. Sentar e estudar no horário dele. Isso é algo extremamente positivo. Então, eu acho que essa é a principal característica. Ele vai focar e vai ficar 3, 4, 5 anos estudando aquilo, certo? E lembrando que alguns dos critérios do presencial, quer dizer, eu vou encontrar com os meus colegas e logo tem alguém cobrando aqui para eu poder fazer o meu efeito, porque senão eu não vou chegar, certo? Senão eu não vou andar, não vou fazer algum... você faltou aula por quê? Não vai ter isso, né? Então, assim, o comprometimento dele... Desculpa interromper, se ele não assistir às aulas, fica registrado que ele não assistiu aquele vídeo ou não? Fica registrado, mas isso não está valendo nota. Se ele não fizer avaliação, ele não ganha nota. Ele pode até ligar e ir embora passear e exatamente. Tá ligado. Aí existem múltiplos critérios, né? A gente sempre tenta experimentar com coisas, mas não é algo tão claro, né? É algo que eu falo para os meus alunos quando eu gravo as minhas aulas. Vai lá, pega a minha aula e passe em 1,5, pelo menos, né? Se você passar em 1 ali, você vai ficar entediado. Quer dizer, então, mas tem uma coisa no processo de construção que a gente fazia que era também bem relevante. O que você vai fazer para um aluno? Você tem que guiar o aluno no processo de estudo. Então, você tem que ter um roteiro que você espera dele, um roteiro de aprendizagem. Você vai aprender isso para aprender isso. O que eu espero que você aprenda? Que tipo de coisa que eu espero que você seja capaz de fazer ao final dessa semana? Então, o material é organizado por semana lá. O que eu espero que você seja capaz de fazer ao final da semana? Vou te fazer uma pergunta agora e você vai ser capaz de respondê-la depois que você completar esse material. Mas não quer dizer que você tem que estudar todo dia da semana. Eu tenho a flexibilidade, está aqui o pacote. São 10 horas. Como é que você vai encaixar isso na sua vida? Tá? Então, tem gente que encaixava em múltiplos horários. E aí, a gente também media. Um vídeo de 20 minutos. Quanto tempo um aluno gasta para estudar um vídeo de 20 minutos? Ele vai apertar pausa, ele vai voltar, vai rever. Então, a gente tinha um tempo ali que era um pouco maior que 20 minutos. Sim. Mas ele vai ler. Eu vou pedir para ele ler 10 páginas de um livro. Quanto tempo ele gasta para ler 10 páginas de um livro? Então, a gente media esses dados todos. Tem toda essa métrica para virar e falar, olha, essa disciplina vai gastar tantas horas por semana. E uma coisa interessante que eu falo que de aprendizados anteriores, né? Você tem que deixar certas coisas mais explícitas para as pessoas, tá? Nem todo mundo sabe. Você não sabe o que você não sabe. Por mais óbvio que isso seja, essa pergunta é muito crítica, né? Você não sabe. Então a gente começava toda a disciplina da Univesp, tinha uma caixinha lá em cima falando, olha, essa aqui é uma disciplina de 80 horas, certo? E você precisa se dedicar 10 horas por semana. Para isso, tá aqui, o que vai ter em cada semana para você. Vou ter 8 semanas com esses conteúdos. Você precisa de 10 horas por semana. Você vai ter... E é a mesma história. Imagina o seguinte, se você fechar os olhos agora, entrar numa sala de aula, te coloquei numa sala de aula, o que tem na sala de aula? Você consegue falar, sala de aula tem carteiras.
Toda sala de aula tem carteira, certo? A sala de aula tem um quadro, uma tela na frente? Tem. Quem está na frente da sala? Professor. Ele tem uma mesa? Tem. É difícil você errar um layout. Tá, agora fecha os olhos e pensa, o que é uma sala de aula virtual? A gente não tem isso definido, né? Não tem um hábito, né? Não, e cada lugar que você vai, a pessoa fala uma coisa diferente. Então a gente tem que tentar trazer esse contexto e falar para o meu aluno que vai fazer 40 disciplinas, eu tenho que ter pelo menos um padrão para ele. Eu acho que esse padrão é da instituição hoje em dia. Eu concordo que tem que ter um pouco mais de regulação e tentar trazer um pouco mais, mas a instituição dá um padrão e ela consegue levar esse aluno desse jeito. Isso quer dizer, aí eu vou chegar num detalhe muito profundo, não é tão relevante, mas se você clicar no terceiro link lá do lado esquerdo, vai aparecer um menu, você clica aqui e você vê as notas. A qualquer momento você tem que ser capaz de ver suas notas, sabe? A qualquer momento você tem que ser capaz de ver aquele quadrinho falando quantas horas tem que dedicar a essa disciplina. O quanto você já dedicou também. Isso, uma grade de horários virando e falando que horas que eu posso ter atendimento. Sim. Você clica e você consegue saber. Vai ter um link ali que você vai ter o atendimento no horário que você clicou. Então esse tipo de coisa é a estrutura para o aluno. E o aluno tem que entender. E o aluno não sabia fazer isso. Lembrando que ele chega no EAD sem conhecer esse pedaço. Sim. Tá? Então é um outro ponto relevante. E aí entra um outro conceito interessante de múltiplas áreas. Quer dizer, cada área tem a sua especificidade. Então eu não estou falando nada dessas coisas genéricas que eu falei. Impactam no sentido de muda a forma de você apresentar qualquer tipo de conteúdo de qualquer área. Você vai botar isso para todas. Você precisa de 10 horas para estudar alguma coisa de cálculo. Você precisa de 10 horas para estudar esse pedaço de psicologia. Tá, quem disse essas 10 horas são os especialistas da área. O que eu falei você calculou a quantidade de horas, agora você tem que deixar isso explícito para o aluno. O aluno tem que saber porque ele vai se programar. Sim. Então é uma pessoa que consegue se programar melhor. É uma pessoa que consegue, por exemplo, olha, essa semana eu estou trabalhando, não consegui dedicar muito à noite, eu vou pegar meu sábado e vou botar lá 8 horas para isso, sabe? Então você tem esse contexto que você precisa trazer do aluno. Esse é um diferencial forte do aluno também. Mas, por exemplo, na prática, você falou agora matemática, cálculo, seja o que for. Cálculo é baseado em você fazer 100 exercícios. Você aprender cálculo é exercício. Tem um monte de 100, 200 exercícios. Exato. O cara que está no EAD fez os exercícios. Você pode até dar a resposta para ele, a resposta é tal. Mas se ele errou a resposta, quem que revisa esses exercícios dele? Lembrando que a gente tem a equipe de suporte, os facilitadores especificamente. Então nós temos desde exercícios resolvidos, alguns estão resolvidos. Você até encontra. A lógica do exercício está resolvida. Alguém fez. Lembra que eu te falei daquela coisa lá atrás que eu gravava na caneta? Você fala, olha, aqui, pá, 9 fora nada, somou com o de baixo, diminuiu de cima, tirou raiz. Alguns resolvidos assim. Lembrando que você tem o facilitador que pode tirar dúvida para você. E era interessante que a gente desafiava os facilitadores a encontrar formas de expressar diferente, né? Então, assim, eles tinham forma de gravar. Alguns deles pegavam uma câmera, filmava assim para baixo e filmava no papel. Conteúdo, né? Filmava no papel. Mas assim, era um exercício porque tinha um aluno tirando a dúvida. Sim. Ele virou e falou, poxa, eu não consigo digitar no teclado integral, essas coisas todas. Não. Então ele virava a câmera do computador para o papel e mostrava para o aluno, certo? Garantindo a direção, cuidado para não fazer de cabeça abaixo. Mas no geral, esse era o ponto crítico, tá? O aluno ia avançando nessa direção. A gente tentava trazer cada uma dessas coisas. E aí tem formas para cada disciplina, você tem que direcionar uma coisa ou outra. Esse é o ponto importante de segmentar as disciplinas e trazer essas experiências, né? Então, mas aí é como você falou, isso tudo, eu estou enxergando aqui, depende do aluno, muito. Ele precisa querer muito fazer isso. Porque se depende dele só, né? Então, esse é um ponto. E se você não motiva ele a fazê-lo, ele não vai, não adianta. Você precisa motivá-lo e você precisa demonstrar para ele que está valendo a pena. Quer dizer, você precisa avaliá-lo e mostrar para ele que ele está aprendendo. Esse é um outro ponto relevante. A gente às vezes vira e fala, olha, você tem que tirar essa motivação de onde, sei lá, né? Só para fazer um parênteses, né? Ano retrasado eu comecei a fazer academia, né? E as pessoas saí da pandemia, vão fazer academia, um monte de coisa, e as pessoas me perguntam, né? Mas de onde você arruma motivação? Aí a minha resposta básica é, não, eu entrei numa academia que não exige que eu tenha motivação para chegar lá. Certo? Eu entro nela e assim, ninguém me pergunta, você está motivado hoje? Não, então vai embora. Não existe isso. Não, então, você vai e faz. Fundo, você vai e faz. Aí você fala, mas você precisa ter vontade? Não, também não. Certo? E mais, ainda tem um outro detalhe. Eu ainda tirei uma foto, reconhecimento facial. Eu tirei uma foto sorrindo. Porque agora eu só entro na academia sorrindo, né? Então você tem um pouco dessa coisa, certo? O que é a motivação e o que você vai fazer para eles?
certo? Então, quando a gente assumiu a Univesp, a gente estava com um problema bem forte de evasão. EAD tem mais evasão que presencial. Sim, imagino. Presencial tem evasão, tá? Cuidado, assim, ensino público brasileiro tem evasão da ordem de metade dos alunos não se formando, tá? Dados do MEC, globais. Metade dos alunos que entram na Universidade Pública do Brasil não se formam. Tá? Então, EAD também tem problemas para isso. Só que a gente mede, tipicamente, para todo mundo que você vai conversar, eles tentam medir evasão anual. Quantos por cento dos alunos você perdeu por ano? É claro que uma turma de 4 anos, você perdeu durante 4 anos, Sim. Tem que acumular isso, tá? E a gente teve muito problema de evasão em 2018, e aí chegou em 2019 e a gente decidiu, poxa, nós temos que atacar isso também. Então, a turma que entrou em 2019, a gente fez coisas básicas que você espera, lembra do Netflix? Você ainda está aqui? Então, o aluno não entrava no ambiente virtual, ele recebia um e-mail. Você está uma semana que você não apareceu. O que aconteceu? E aí ficava mais uma semana, ele recebia um SMS e a gente falava para a equipe do Polo. Resumidamente, vai atrás do cara, pô. No final do semestre, o número que era 50% em 2018 dos alunos não completaram o primeiro semestre, caiu para 6%. Certo? Então, essa pessoa está sozinha, verdade, mas essa pessoa precisa de um ecossistema de apoio. Sim. Então esse ecossistema pode estar dentro, perto de algum lugar lá. Então a gente estimulava muito essa coisa de agrupar os alunos para eles poderem se auto-apoiar e puxar o outro. Grupos de estudos e tudo mais. Então isso tudo funcionava também. E o que você acha que essa, por exemplo, falou agora, mesmo de presencial, qual é essa evasão de tanto evasão de alunos nas faculdades, universidades? É pelo tipo de ensino? O que faz acontecer isso? Pelo tipo de ensino que não está tão atualizado nas universidades? O que é que faz? Você acredita isso? Sim, eu vou falar de uma outra forma, né? Não é só Brasil, tá? Então, assim, no mundo o número não é tão baixo, certo? E tem uma outra coisa, né? Você está pedindo para a pessoa tomar a decisão da carreira dela aos 18 anos. E ela vai chegar à conclusão que não. Então, assim, ela não quer dizer que o curso é ruim, não quer dizer que a pessoa é ruim. Talvez existam todos esses casos. Certo, né? Mas a pessoa não está no lugar certo. Ou às vezes a pessoa está tanto no lugar. Tem um caso interessante um aluno que eu encontrei em outubro do ano passado, por causa de uma competição que eu ajudo a organizar, e ele falou que estava trabalhando para a Microsoft, só faltava terminar o TCC para ele terminar a graduação dele, mas estava difícil concluir o TCC. Isso assim, aluno da Federal do Rio Grande do Norte, tá? E já estava há 2 anos e ele ia ser jubilado porque ele não fez o TCC, mas já estava trabalhando na Microsoft, não tinha problema, blá, blá, blá. Nem precisa de Aí, assim, às vezes a pessoa precisa de um choque de realidade. Eu falei, não, tem algo errado aqui. Vá na universidade agora e cancela a sua matrícula. Aí ele regalou aqueles olhos, achando que eu estava querendo ajudar, né? Cancela a matrícula. Você vai deixar outros decidirem o seu futuro? Por que você não decide o seu futuro? Certo? Aí ele ficou assim, eu falei, se você não quer cancelar a matrícula, é sinal que você quer concluir, então. Eu quero. Então, você tem que se Então agora vamos trabalhar para concluir. Eu conversei bastante com ele e acabou que dia 8 de dezembro ele defendeu o TCC. Eu fiquei acompanhando de outubro até dezembro até ele defender o TCC. Certo? Então tem uma coisa interessante aí, que é o seguinte, você precisa ter uma visão maior de carreira para as pessoas, tá? E vai fazer o ensino superior quando você concluir o ensino médio. Então, essa coisa de tomar uma decisão aos 17, 18 anos, não tem muita fuga para a gente aqui, tá? Nós não somos capazes de mudar o sistema tanto assim. Agora, coisas que a gente pode tentar fazer, dar mais flexibilidade dentro da universidade. É interessante que, quando a gente fala, por exemplo, dos cursos de computação da Unicamp, eles tipicamente formam uma quantidade de alunos compatível com o número que entrou. Certo? Sim. Então, assim, são 140 alunos que entram por vestibular por ano, uns 50 de ciência, mais 90 de engenharia, tá? 140 no total, e tipicamente forma bem próximo de 140 todo ano. Quer dizer que não tem evasão? Não, tem evasão. Só que a gente consegue trazer aluno de algum lugar para completar essas vagas de novo. De onde? De outros cursos da Unicamp. Esses outros cursos têm evasão? Tem, eles vieram para o nosso. Quer dizer, aluno para a Unicamp isso é evasão? Eles têm que tomar um cuidado. Quer dizer, para a Unicamp não é uma evasão. É um aluno que entrou e se formou. Está dentro do ecossistema. Né? E se formou. Então, essa flexibilidade dentro dos cursos, talvez a gente precise mais. A gente precisa trazer os alunos. A gente fez isso na Univesp, o aluno não entrava num curso. Ele entrava no que a gente chamava de eixo. Então, tem um eixo de computação, ele vai fazer qualquer um dos 3 cursos de computação. Um eixo de negócio e produção, ele vai fazer qualquer um daqueles cursos lá. E o eixo de licenciatura. Uma vez que ele entrou no eixo, ele pode escolher o curso que ele quiser lá dentro. E ele vai se formar.
Tá? Então, quero ser professor, vou entrar no eixo de licenciatura, tem 3 cursos de licenciatura, eu vou me formar num deles. Então, tem um pouco dessa flexibilidade que a gente faz dentro do sistema. Outra coisa é que a gente precisa tentar olhar, e tem coisas que você começa a ver assim, parecem legais, mas você precisa trazer evidências. Então, avaliar cada um dos casos. Por que ele está invadindo nesse momento, naquele. Tem curso de baixíssima procura que não consegue reter o aluno e pega, às vezes, aluno de segunda opção, terceira opção. E esses cursos, os alunos não querem ficar ali. No próximo vestibular, ele vai fazer de novo e vai para outro. Né? Então, é uma coisa que talvez não faça tanto sentido assim você deixar, por incrível que pareça, deixar um aluno ter segunda opção. Certo? Ele não fica. E esses cursos do EAD, eles são uma solução. Tudo indica que sim, mas são uma solução para a educação, no aspecto de suprir todas essas vagas que se o cara para entrar na Unicamp é um inferno, não consegue, estuda para caramba e não passa no vestibular. Eles são uma solução, não que sejam mais fáceis de entrar, mas imagino que para ele fazer um curso EAD de ciências da computação é mais fácil do que ele entrar na Unicamp em ciências da computação, imagino eu. Sim. Foi construído para isso. No caso da Univesp, foi construído. A gente mirava em ter de 3 a 5 candidatos por vaga. Então, assim, a gente não... tá com mais do que 5 candidatos por vaga, precisa botar mais vaga para lá. Sabe? Então tinha até critério no próprio edital do vestibular. Se você superou um certo número de vagas, eu estou falando 5, eu não sei se o número é exatamente esse 5, mas se você superou um certo número de vagas, lembra que eu falei que tem aqueles polos que não conseguiram completar? As vagas vêm para você. Então você ganha a vaga extra. Então isso já acontecia com bastante escala, tá? Então a gente já fazia nesse modelo. Então, na verdade, o EAD pode propiciar uma maior quantidade de pessoas com oportunidade de fazer curso superior. Exatamente. Isso é bom para locais mais afastados? Essa é uma das coisas muito interessantes, né? Quando a gente fala que você está querendo evitar o EAD, você tem que lembrar que através deles você chega em lugares que nunca teriam outra forma de ensino. E tem um gráfico que eu fiz baseado em dados lá de 2021 e 2022, né? Se você pegar, por exemplo, todas as instituições públicas do estado de São Paulo, federais, Federal de São Carlos, Federal da ABC, Unifesp, Unicamp, as estaduais, Unicamp, USP, Unesp, pega o ITA também, junta todos eles cobrem 83 municípios do estado. E você começa a ter dificuldade em abrir em municípios um pouco menores. Aí você pega o Centro Paula Souza, que é bem maior nesse espectro. O Centro Paula Souza tem 50, 60 municípios presentes em ensino superior. Quando você chega com a Univesp, ela tinha 360. Mas e aí? E as privadas? As privadas tinham 338 municípios no estado. Quer dizer, a Univesp tinha mais presença no estado até mesmo do que as instituições privadas. Por quê? Porque a Univesp não está preocupada se aquele município especificamente está dando lucro. Não tinha município com 1.500 habitantes. O menor município que tinha um polo Univesp, Flora Rica, tem 1.500 habitantes. Você vai falar que não pode ter um polo? Vai ser um polo. E foi uma coisa que a gente fez. A gente fez um polo pequeno. O que significa? Um polo para 10 alunos. Mas eu tenho um polo para 10 alunos, um polo para 20 alunos e um polo para 40 ou mais alunos. Como assim? Se você pegar os municípios, né, você vai falar, por que você está focando em polos até 40, 50 alunos só? Cadê os polos imensos? A ideia é que quando o município é maior, ele vai ter múltiplos polos. Então a cidade de São Paulo tem 50 polos. E aí você precisa olhar também o outro cenário, certo? Que a gente às vezes esquece, né? Não basta estar numa cidade grande. Você tem que estar razoavelmente perto. Então São Paulo tinha 50 polos. Às vezes você tem região em São Paulo que é tão isolada quanto aquele municípiozinho pequenininho. Sabe? O cara não pode andar tanto ali por questões, não tem transporte na hora e tudo mais. Então você está alcançando um público de população que não tinha antes. 86% dos alunos da Univesp fizeram escola pública. Certo? A estatística era igual, tá? Não estou mentindo, são 2 números iguais. 86% também era a primeira geração de universitários da família. Isso quer dizer que nem o pai, nem a mãe tinha feito ensino superior. E esse é um dos maiores indicadores mundiais de mudança socioeconômica de uma família, é quando alguém faz um curso universitário. Por outro lado, é também um outro efeito importante. Se ninguém na sua família fez curso superior, ninguém viveu essa experiência e sabe te ajudar. Lembra da dificuldade do cara ter que estudar sozinho? E agora ele não tem a quem recorrer. Você notou? Então aumenta o peso de um lado e você tem que trabalhar com isso também. Então é uma solução, você consegue levar múltiplos cursos e você pode caminhar para uma direção de um sistema mais híbrido até, se você pensar. Você pode trazer isso, fazer como critério e migrar alguns desses alunos para o presencial, se você achar que certas áreas. E é interessante a gente olhar do ponto de vista de regulação. A regulação já permite isso, certo? Quantos % de um curso
hoje dito presencial, eles podem ser à distância. Segundo o MEC, 40%. 40% do conteúdo do curso pode ser... Um curso de medicina hoje, medicina, vamos botar isso, que é aquela pessoa que vai operar seu coração, tá? Né? É aquela pessoa que vai operar seu coração. Não estou falando que ele tem. Ele pode ter 40% da carga horária dele à distância. E ele é considerado presencial. Isso já é permitido. Legal. Tá? Isso não tem ninguém restringindo nada. Aqui no estado de São Paulo, Unicamp, USP, Unesp, o Conselho Estadual deixa 20 horas. Tá? Então, esse é um ponto bem relevante. Um curso de medicina, hoje, ele pode ter 40% à distância. Quando você pega outros cursos, 40%. Um curso é para ser considerado EAD, por incrível que pareça, ele precisa de 41%, então. Ele precisa violar essa regra para cair na categoria EAD. Então, ele pode ter 59% presencial. Ele já é EAD. Claro que você não vai fazer um curso de 59%, né? Vamos botar aqui. Mas o que acontece? Você precisa de laboratório presencial? Você pode ter. Você precisa de várias ações? Você pode ter. É muito interessante você pensar num sistema e tentar intercalar essas coisas, deixando claro para o aluno. Isso é uma coisa muito importante. O aluno precisa saber que ele é requerido e ele vai ter alguma demanda nessa direção. Tá? Então, é comum, tem países e... Você mudar, a gente fez em 2019 um benchmark com outros países sobre modelos e tudo mais. E é interessante que existem lugares, você perguntou bem no início, né, que tem o que eles chamam de universidade aberta. Então, a maior delas é a Open University da Inglaterra. O que significa? Qualquer aluno que queira entrar, entra. Não tem vestibular de ingresso. Ela é paga, então você tem que pagar a taxa. Não é uma taxa alta, mas você tem que pagar a taxa. A gente olhou a Open de Israel também. E aí... a gente não tem esse modelo no Brasil. Esse modelo poderia ser um modelo interessante. Só que é um modelo que você precisa tentar trabalhar mais e a escala ainda precisaria crescer. Você precisaria subir, sei lá, talvez para uma ordem de 100 mil vagas. Que é um número muito maior ainda, não dá tão claro ainda nesse Porque, contexto. de novo, o limitador é ter monitores, é ter assistentes para responder as perguntas, é ter essa infraestrutura física para poder... suprir as necessidades do cara. Porque se for só assistir vídeo e responder pergunta automática, não precisa... O YouTube faria para você. Faria e você pode ter 1 milhão de vaga aberta. Né? O desafio é o suporte pedagógico. Tá? O desafio é o suporte pedagógico. Tá? E você precisa de gente em cada uma das áreas. E todos os cursos EAD têm que ter suporte pedagógico. Você tem que ter. E eles aí, têm, todos têm. O problema é saber a qualidade deles. É aí que se peca. Então, assim, o suporte pedagógico, a gente tinha suporte pedagógico da ordem de... Existia, por exemplo, facilitador que atendia no máximo 30 alunos nossos, do mesmo jeito que tem facilitador que atendia no máximo 300. Entendi. Como é que você vai saber? Depende da disciplina. A disciplina bem mais teórica, você pode ir mais na ordem dos 300. E uma disciplina de projeto, tinha disciplina de projeto que você juntava um grupo de 6 a 8 alunos que ia fazer um projeto em grupo, né? E dava 1 hora do facilitador para eles, ou 2 horas por semana do facilitador apoiando aquele grupo. Então, é mais do que eu, Rodolfo, consigo dedicar a um aluno meu da Unicamp em certas disciplinas. Sim. Eu tenho disciplina de 120 na Unicamp, mas se eu tiver uma disciplina, por exemplo, da Unicamp de 40 alunos, certo? Eu estou em sala de aula com eles, estou continuamente, mas eu estou com 1 para 40. Sim. Certo? Eu estou 1 para 40. Eu posso atender fora do horário? Posso, perfeitamente. Mesma coisa acontece do outro lado. Então, esse fora da aula não é, certo? Então, você tem que tentar fazer essa conta e trazer esse modelo. Então, tá aí. Esse modelo que a gente fala do EAD é um modelo que traz para você aí uma excelente solução para quem quer fazer esse curso superior. Não tem oportunidade no aspecto de time, né? Trabalha, no horário não bate, alguma coisa assim. Primeiro, precisa se esforçar para querer fazer, mas é possível. É possível. E outra coisa, e o curso da Univesp é gratuito? 100% gratuito. E um outro perfil interessante é que na faixa etária de 30 a 39 anos era onde a gente tinha a maior parte dos alunos. Imagina. E a segunda que mais tem era de 40 a 49. Olha, tá vendo? Certo? A terceira era de 20 a 29. Então, assim, você tem alunos com outra faixa etária. Né? Que o cara falou, porra, eu queria fazer uma universidade. Jovens há mais tempo, vamos dizer assim, né? Jovens há mais tempo é bom. Okay. Porque esse é um ponto. Eu cheguei a entregar um diploma para uma senhora de 72 anos. Olha, que legal. Certo. É isso que eu acho que... eu gosto tanto de educação, mas tanto... que eu acho que assim, a solução de qualquer país, de qualquer povo é educação, não tem outra. Não adianta economia, é educação. Então, assim, a solução do EAD para a educação para um país como o nosso, o Brasil, eu acho que é a solução mais viável
para se suprir essas deficiências e necessidades. E uma última informação é que o dado que a gente fez ainda era curto do ponto de vista de tempo, né? Lembrando que a gente formou 6.200, mas o histórico vem bem pequeno, né? Dos alunos que formaram em agosto de 22, 90% deles já estavam trabalhando. No momento da colação de grau. Olha que legal. Então, assim, dá uma mais oportunidade de trabalhar, né? Porque tem mais também. Legal. Tá aí mais um episódio do seu Fermento em Pod. Você assiste sempre inédito às segundas-feiras no seu canal aí, através de YouTube, através de Spotify, através de tudo quanto é canal que você possa imaginar. Até o próximo episódio, hein? Obrigado.